Olá, dando continuação ao nosso estudo de teoria dos números, continuaremos agora com os resultados no capítulo de princípio de indução matemática, né? Princípio de indução matemática. A gente viu o princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação diz: todo subconjunto não vazio e limitado inferiormente do conjunto dos números inteiros admite o menor elemento. Então a gente vai ver agora a proposição 1.5. Diz o seguinte: ó, seja A um número inteiro, se A for maior do que zero, então A será maior ou igual do que 1. Equivalentemente, o que está dizendo esse resultado? Né? Se A é maior do que zero, né? Implica que A tem que ser maior ou igual do que 1. Né? Ou seja, se você tiver um número x nessas condições, que é maior do que zero e menor do que 1, menor do que 1, isso implica que x não é inteiro. É isso? Ou seja, não existe número inteiro entre 0 e 1. Não existe número inteiro entre 0 e 1. Equivalentemente, se x for maior do que 0 e menor ou igual do que 1, se x for inteiro, aqui era não, né? Era cote. Se x for inteiro, Se x for inteiro, isso implica que x é igual a 1. Né? Ou seja, não existe nenhum outro número maior do que zero e menor ou igual do que 1 que seja diferente de 1. Então a gente tira daqui dessa preposição vários resultados que a gente vai usar em teoremas e em resultados posteriores. Sempre que a gente tiver um número nessa situação, então obrigatoriamente tem que ser igual a 1. E sempre que a gente tiver um número maior do que zero, então ele tem que ser maior ou igual do que 1, um número inteiro. A demonstração, ela é indireta, né? Por absurdo, né? Suponhamos, por absurdo, que exista, né, um m inteiro, tal que acontece isso. É exatamente o contrário do que afirma a proposição. A proposição diz que se o número é maior do que zero, então ele tem que ser maior ou igual do que 1. Ele não pode ser menor do que 1. Então eu estou supondo que ele é maior do que zero e menor do que 1. Né? Dessa forma, se isso acontece, partindo dessa suposição, assim a gente vai ter o quê? Assim, o conjunto, esse conjunto aqui, ó, conjunto formado por todos os números inteiros, tal que está entre 0 e 1, é diferente de vazio. É não vazio. Vazio. Aí veja só, o conjunto é não vazio e é limitado inferiormente, né? Sendo x limitado inferiormente, satisfaz as condições do PBO. Existe um número, vamos pegar x0, igual ao mínimo de x. É isso? Existe esse elemento mínimo pelo PBO. Pelo PBO. Né? Aí, como o elemento mínimo x0 está dentro de x, então ele tem que satisfazer as condições de todos os elementos que estão dentro de x. Então, o que acontece com ele? Ele é maior do que zero e menor do que 1. Ok? Então, desse então, a gente multiplica os dois lados por x0. Multiplicando os dois lados por x0, eu vou ter 0 vezes x0
x0 vezes x0 e 1 vezes x0. 0 vezes x0 dá 0, x0 vezes x0 dá x0 ao quadrado. Isso aqui é menor do que x0. Ora, eu estou tendo aqui, ó, x0 ao quadrado menor do que x0. Só que x0 é o quê? Menor do que 1. Então, daqui eu tenho esse número menor do que 1 e maior do que 0, pela transitividade. Então, isso aqui implica que x0 ao quadrado pertence também ao conjunto X. E x0 ao quadrado, por essa desigualdade aqui, ela é menor que x0, que é um absurdo. Por quê? Porque eu estou tendo um número dentro do conjunto X que é menor do que o mínimo, o que é uma contradição, né? É uma contradição. Contradição. Portanto, portanto, não existe M natural não, desculpa, inteiro, tal que isso aqui acontece. Se não existe, significa o quê? Ou seja, dado A inteiro maior do que zero, se tem-se sempre A maior ou igual do que 1. Ok? Então, concluindo aqui, isso acontece. Então, a demonstração ela é bem simples, ela é construída em cima desse conjunto, né? E basta mostrar que o conjunto é vazio. A gente fez puramente o uso do PBO. Aí da proposição a gente tem esse corolário, diz, com A e B inteiros quaisquer, então se A for maior do que B, então A será maior ou igual do que B mais 1. Veja só como é puramente usar o, o resultado anterior, né? Ó, se A é maior do que B, então isso aqui acontece o quê? O que que acontece, né? Então, eu quero usar o resultado anterior, né? Eu tenho alguém aqui, ó, que é o A maior do que zero. Então, como é que eu faço para isso ficar maior do que zero? Fica A menos B é maior do que zero. Eu pego esse A menos B, é um número inteiro, então isso implica, né? O que implica da propósito do resultado anterior, né? Tá aqui do resultado anterior, resultado anterior, e A menos B vai ser maior ou igual do que 1. Aí agora eu somo B dos dois lados, daí, somando B dos dois lados, A é maior ou igual que B mais 1, né? Que a gente queria. Bem simples. A gente tem agora a proposição 1.6, que é o princípio, a propriedade de Arquimedes, né? Ou propriedade arquimediana. A gente estuda essa propriedade arquimediana em análise na reta. Costuma ver em análise. Bem importante na hora de você resolver alguns limites de sequências, que você pode ver que envolve números naturais, no caso n, natural. Ó, vamos lá. Ó. Se A e B são números naturais, agora eu estou trabalhando com números naturais, né? A e B são números naturais. Então existe um número natural n, tal que NA é maior ou igual do que B, né? Isso é uma coisa que dá para a gente visualizar, né? Você pega dois números naturais, 3 e 5, você consegue um número natural que multiplicado por um deles é maior ou igual do que o outro. Seja qual for, n vezes 3 maior ou igual do que 5. Você consegue esse número aqui sempre, né? Basta colocar aqui 5, 5 3 vezes 5, 15, já é maior. Já venceu, né? Já deu certo. Se você pegar qualquer dois números, seja qual for, vamos pegar aqui dois bem distantes, 2 e 10 mil. 1, 2, 3, 10 mil. Né? Então, existe um n que multiplicado por 2 é maior ou igual do que
10.000, né? Então sempre existe um maior. Esse resultado ele se dá pelo fato que o conjunto dos números naturais é infinito, né? É infinito, porque aqui você sempre consegue o maior. O número que você, né, nessa situação aqui, ó, de n vezes a maior ou igual do que b, qualquer que seja o número aqui, você sempre consegue um n para esse resultado ficar maior, maior ou igual. Sempre consegue, porque o conjunto dos números naturais é infinito e o outro fato é, quando você multiplica por um número natural, o resultado aumenta, né? Se você tem um número A, seja qual for, quando você multiplica por n, o resultado aumenta, tá certo? Então a gente vai verificar esse resultado usando, usando o princípio da boa ordem, PBO. Só para você ver que o PBO ele tem grande importância, né? A partir dele a gente demonstra várias coisas. E a ideia é a mesma. A gente supõe um conjunto em que a situação não vale, né? Supõe por absurdo, a situação ela não vale. Então a gente mostra que esse conjunto ele só pode ser vazio. Se ele não consegue satisfazer as condições do PBO, ele só pode ser vazio. Vamos fazer nessa demonstração. Ó, suponha, por absurdo, que não vale. Não vale significa o quê? Não existe, né? Suponha por absurdo que não existe tal natural. Não existe, né, tal natural. No caso natural que se fala na propriedade, existe tal natural. Se não existe tal natural, o que que acontece? Isto é, se não existe um natural que satisfaz essa condição, então, para todo natural, NA vezes A, N vezes A, né, é menor que B para todo N natural. Se não existe um que faça ficar maior ou igual, então todos acontece essa desigualdade. Dado A e B, né? A e B são números quaisquer dados, né? Dessa forma, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que B menos NA é maior do que zero. Então, o conjunto, vou chamar o conjunto de S, B menos NA, que é maior do que zero, é um conjunto não vazio. Esse N é natural. É não vazio. Vazio. Pela suposição que a gente faz, por absurdo. É não vazio, né? E é um conjunto não vazio do conjunto dos números naturais, né? É não vazio e é um subconjunto conjunto de N, né? Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque B menos NA é maior do que zero. Então a gente tem um subconjunto do conjunto dos números naturais. Está nas condições do PBO, porque o PBO diz que é um subconjunto dos números inteiros limitado inferiormente, né? Não vazio, é não vazio, e é limitado inferiormente porque é um subconjunto dos naturais, né? Essa subtração aqui, pela suposição, é sempre natural, sempre maior do que zero, né? Segue do PBO existe um elemento mínimo, chamar ele de M, né? Existe um M, ou M0. M que é igual ao mínimo de S. Por definição do elemento mínimo, a gente tem que o elemento mínimo ele pertence ao conjunto S. Ora, se ele pertence ao conjunto S, qual é a característica dele, né? Qual é a forma dele, né? Então, existe um N0 natural, tal que
M tem essa característica aqui do conjunto. N é igual a B menos N0 vezes A, né? Se o mínimo é um elemento dessa forma, o mínimo desse conjunto, né? Para cada N você tem um elemento, então vai existir um N0, que N0 vezes A, negativo, mais B, dá igual ao elemento mínimo. Pronto, né? E como sempre, agora a gente vai procurar o nosso absurdo. Geralmente a gente procura o absurdo na minimidade de M, né? Agora, por outro lado, né? Agora, como A é maior do que zero, A não é maior do que zero, né? A é natural. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. A é maior do que zero, então M ele vai ser maior do que M menos A. A não é maior do que zero, então M é maior do que M menos A. É isso? Aí o que que acontece? Quem é M? M tem uma cara aqui, ó. Vamos substituir o valor de M. Então isso aqui vai ficar B menos N0 vezes A menos A. A gente pode usar a associativa, então isso fica igual a B menos N0A menos A. Colocando o menos em evidência, né? O menos em evidência e o A também, aí isso fica menos N0 mais 1 vezes A. Coloquei o menos em evidência à esquerda e coloquei o A em evidência à direita. Ora, veja a forma desse número. É B menos um número natural mais vezes A, né? B menos um número natural vezes A. É exatamente a forma dos elementos desse conjunto. Ó. B menos um número natural vezes A. Aqui estão todos os números naturais. Então, o que que acontece? Esse número aqui, ele pertence ao conjunto S. Pertence ao conjunto S, né? Isso aqui pertence, quando eu digo pertence aqui, é o número inteiro, não é só o A, não. Pertence ao conjunto S. Esse número aqui, ó, todinho. Pertence a S pela sua forma. Ora, mas ele é igual a quê? Ele é igual a M menos A, que por sua vez é maior do que M. Então você tem o mínimo de S, que é igual a M, sendo maior do que um número, esse número aqui, B menos N0 mais 1 vezes A, que pertence ao conjunto S. Olha só, o elemento mínimo do conjunto é maior do que algum elemento do conjunto. Isso é um absurdo, né? Isso é uma contradição. Está dizendo que o elemento mínimo é maior do que algum elemento do conjunto, o que é uma contradição. Uma contradição. Lição, né? Contraria a minimidade de M. Contradição. Portanto, aquilo que eu supus é falso, né? Que foi a suposição que eu fiz? Deixa eu baixar aqui. Qual foi a suposição que eu fiz? Que não existe um número natural, ou seja, que n vezes a, isso aqui, ó, n vezes a é menor do que b para todo n. Então, negar n vezes a é menor do que b para todo n, negar isso, é dizer o quê? Existe. Portanto, existe. Vou colocar um n0, né? Porque geralmente a gente usa n0 para denotar uma coisa constante, né? Um valor fixo. Existe n0 natural tal que isso aqui não vale, né? Ao contrário disso aqui, ó. NA é maior ou igual do que B. NA, só concluindo, né? Maior ou igual do que B, que é exatamente a propriedade arquimediana. Então, a gente já pode fazer uso dessa propriedade arquimediana, dado A e B inteiros, positivos, né, ou naturais, né? Existe um N natural tal que
N vezes A é maior ou igual do que B. Então, isso é bom, de grande uso, né? N vezes A é maior ou igual do que B. Pronto, então na próxima aula a gente começa o princípio de indução finita. O princípio de indução finita é uma ferramenta que serve para demonstrar propriedades que valem para um subconjunto do conjunto dos números naturais, ok? Então na próxima a gente vê como isso se desenvolve. Até lá.